Olá, irmãos, graça e paz. Que bom que você está aqui para mais uma aula, mais um momento do nosso PB, o nosso panorama bíblico. Na semana passada, o nosso pastor Clóvis nos falou sobre Atos dos Apóstolos e hoje então nós vamos dar continuidade. Essa é a nossa aula de número 52, o livro de Romanos. Mas antes de nós começarmos, eu não posso deixar de dizer para você: nos siga nas redes sociais. Se você ainda não é inscrito no canal da igreja no YouTube, assim que nós terminarmos essa aula, você pode ir para lá se inscrever. Nos acompanhe também no Instagram, no Facebook e no Telegram, onde você pode também encontrar o esboço das mensagens, inclusive também do nosso PB, o nosso panorama bíblico. Vamos lá para a nossa aula de número 52, Romanos. Quem é o autor desta carta, irmãos? Paulo. Paulo foi quem escreveu o livro de Romanos. O seu nome já encabeça aí o livro. Nós podemos ver Romanos, capítulo 1, o versículo 1 diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Eu quero ler também Romanos, o capítulo 1, o verso 15, que diz: E assim, quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o evangelho a vós que estáis em Roma. Paulo escrevendo isso. Irmãos, o estilo e as doutrinas centrais desta carta concordam inteiramente com o que nós sabemos a respeito da vida de Paulo. Não há erudito nenhum que seja sério, que negue a origem paulina desta carta. Bom, vamos lá. Data: 50 a 70 depois de Cristo. Há razões fortes para nós situarmos a data durante o inverno de 57 a 58. O tema desta carta, irmãos: o plano de Deus para a salvação e justificação de toda a humanidade. Eu quero ler com vocês o Romanos, capítulo 1, verso 16, que diz assim: Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então nós vemos aqui o evangelho de Cristo, que é o poder para salvação. Vamos seguir nesse momento. Eu quero trazer com você uma introdução a esta carta. Vamos introduzir a carta de Paulo aos Romanos. Olha só, Paulo estava na sua terceira viagem missionária. E essa viagem começou por volta do ano 54. Ele estava em Éfeso. De Éfeso ele foi para Corinto, de onde ele escreveu a carta aos Romanos. Sim, Paulo não estava em Roma quando escreveu a eles. Paulo estava em Corinto. E olha só, irmãos, há uma senhora, nós encontramos uma senhora no livro de Romanos, chamada Febe. Ela servia na igreja, ela inclusive hospedava os cristãos, os irmãos na sua casa. Também o apóstolo Paulo. E essa irmã, ela estava de viagem marcada, estava com tudo pronto para ir a Roma. Então, provavelmente, Paulo poderia ter enviado a sua carta aos romanos através dela. Você pode conferir isso em Romanos, capítulo 16, verso 1 e 2. Provavelmente foi ela que teria levado esta carta. Porque não havia naquele tempo um serviço postal no Império Romano, irmãos, a não ser para correspondências oficiais. As cartas particulares, elas precisavam de um amigo ou de um viajante para serem entregues. Então pode ter sido assim que essa carta chegou aos romanos, através de Febe. Olha só, propósito da carta aos romanos. Essa carta foi escrita para apresentar a doutrina cristã de uma maneira sistemática para uma igreja que não foi fundada por um apóstolo
apóstolo, e essa carta também preparou a chegada de Paulo até Roma, que por sua vez Paulo queria muito estar com os cristãos de Roma, irmãos. Nós podemos ver isso lá em Romanos, no capítulo 1, do verso 10 ao 13, porque diferentemente das outras cartas paulinas, esta foi escrita para uma igreja que Paulo ainda não havia visitado. Bom, ele estava em Corinto, como nós já falamos. Ele estava indo para Jerusalém levando ofertas das igrejas de Macedônia e Acaia. Estava levando ofertas para irmãos mais necessitados, irmãos mais pobres. Nós podemos dizer assim. Então ele estava indo para Jerusalém, de Jerusalém ele iria para a Espanha e da Espanha então ele iria para Roma. Você pode acompanhar isso lá em Romanos, no capítulo 15, do verso 23 ao 26. Paulo chega a pedir orações aos irmãos de Roma em seu favor, para que ele estivesse livre e assim pudesse estar com os irmãos em Roma. Ele pede orações em seu favor, lá em Romanos, capítulo 15, do 30 ao 32. Irmãos, esta carta é chamada por alguns de o Evangelho de Paulo, dado o seu conteúdo ser bastante denso, né? Na verdade, a Epístola aos Romanos é a carta de maior valor, de maior teor, melhor dizendo, maior teor teológico. Ela trata das implicações da antiga aliança e a base do funcionamento da nova aliança, fazendo assim uma transição, então, do Antigo para um Novo Testamento. Porque, irmãos, os judeus, eles acreditavam que a lei mosaica, a lei de Moisés, era decisiva e definitiva como uma expressão obrigatória da vontade de Deus. Por isso, muitos cristãos judeus insistiam com os gentios aqueles que quisessem se tornar cristãos deveriam primeiramente ser circuncidados e guardar a lei de Moisés. Havia uma dificuldade naquele tempo muito grande quanto a um gentio se tornar cristão sem antes passar pelos ritos do judaísmo. Esse era um grande problema, irmãos. Era uma grande questão que Paulo vem tratando então nesta carta. Paulo vem dizendo aos romanos que a justificação do indivíduo diante de Deus depende exclusivamente da misericórdia de Deus na pessoa de Jesus Cristo e não da lei. Olha só, Romanos 3, o versículo 20 diz: por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Então, Paulo está dizendo, irmãos, que nós somos justificados somente pela fé em Jesus. A situação de uma pessoa diante de Deus não depende do que ela tenha feito, do que ela possa vir a fazer, mas sim, do contrário, depende totalmente daquilo que Jesus Cristo fez em favor dela. Olha só o texto de Romanos, capítulo 3, o verso 24. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Jesus Cristo. Esse é o grande assunto, o grande tema que Paulo vem tratando com essa igreja, a justificação pela fé. Olha só, fatos importantes, o que nós podemos destacar. Primeiro, a origem da igreja de Roma ela é desconhecida. No dia de Pentecostes encontravam-se em Jerusalém forasteiros romanos que possivelmente voltaram para sua terra natal com a mensagem de Cristo. Esta igreja então parece ter começado de uma maneira espontânea entre os crentes, a maioria dos quais provavelmente emigrado para Roma de outras partes do mundo. Um segundo fato,
A preocupação de Paulo em apresentar sistematicamente a doutrina cristã é bem provável, porque esta igreja não foi fundada por um apóstolo, como nós citamos. Então havia, irmãos, uma necessidade muito grande de doutrinar bem aqueles irmãos. Havia uma necessidade de dar uma base para eles, uma profundidade na palavra de Deus, para que essa igreja fosse fortalecida, firmada e fundamentada na palavra. 3. Romanos é a carta mais doutrinária da Bíblia. É a carta mais formal das que foram escritas pelo apóstolo Paulo, doutrinando a respeito da justificação pela fé. Em quarto lugar, esta carta foi a que mais influenciou a história da igreja ao longo dos séculos. Olha só, Martim Lutero converteu-se lendo o texto de Romanos, capítulo 5, o verso 1, após anos e anos, irmãos, de intenso sofrimento em busca da aceitação da parte de Deus. E esse maravilhoso texto diz: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos capítulo 5, verso 1. Eu gosto de ler a Bíblia, irmãos, imaginando, pensando. Quando eu li isso, eu penso que poderia ter sido como se algemas caíssem imediatamente das mãos de Lutero. Como se um grande fardo, um grande peso saísse das suas costas, porque ele leu que somos justificados pela fé. Ele foi liberto pela verdade da palavra de Deus. Em quinto lugar, havia uma sinagoga de Roma, ela tinha o nome de Oliveira. E o apóstolo Paulo compara a raça judaica com uma oliveira. Você pode acompanhar isso em Romanos, o capítulo 11, o verso 17. 6, número 6. A palavra epístola tem a conotação de uma carta grande. E, de fato, as epístolas do Novo Testamento têm um comprimento muito maior que as cartas do mundo antigo. Na média, uma carta antiga tinha cerca de 1.300 palavras, enquanto Romanos, por exemplo, tem 7.101. Vemos então Romanos aí se destacando pelo seu tamanho. Nesse estudo, irmãos, de hoje, eu não posso deixar de fazer com você uma aplicação pessoal, particular, simples, mas que eu acho que pode ser de grande importância para a nossa vida. Eu gostaria de ler com você o texto de Romanos, o capítulo 1, o verso 8, que diz assim: primeiramente dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Irmãos, Paulo não fundou essa igreja. Paulo não foi o líder, o pastor que iniciou, que levou todas aquelas pessoas a receberem a Jesus. Essa era uma igreja que crescia, porque as pessoas vinham de fora, recebiam a palavra, voltavam para suas casas, para sua terra natal, levando o evangelho de Jesus. E essa igreja, a fé deles era conhecida por todos. E Paulo, irmãos, não tem crédito, podemos dizer assim, na fundação desta igreja. Não que ele estivesse preocupado com isso. Mas, irmãos, Paulo foi um homem que agradeceu, deu graças a Deus pelo trabalho que outras pessoas estavam desenvolvendo. Eu quero te encorajar nesse dia a ser grato, a louvar ao Senhor, porque outras pessoas estão frutificando. Outras pessoas estão propagando, levando o evangelho de Jesus. Que eu e você, irmãos, não deixemos entrar no nosso coração um sentimento de inveja, podemos dizer assim, um sentimento de competição, porque outros estão frutificando. Se alegre com isso. Se alegre porque vidas estão sendo salvas. Se alegre porque pessoas estão sendo evangelizadas e discipuladas.
E trabalhe você também para que esses frutos sejam vistos na sua vida. Mas não porque você quer aparecer ou mostrar algo, mas porque você quer que o nome do Senhor seja glorificado. Dê graças a Deus, irmãos, porque o seu irmão está frutificando. Bom, eu quero encerrar com você nessa hora. Eu espero que esses minutos que nós passamos aqui tenha te acrescentado, tenha aumentado um pouco aí o teu aprendizado, aquilo que você já conhece, aquilo que você já tem de conhecimento. Não deixe de compartilhar, de curtir, para que a palavra de Deus seja levada para mais pessoas e para que outros também possam conhecer a nossa igreja. Fique com Deus, um forte abraço e até a próxima.